Pessoal, tranquilo? É, Bora dar continuidade à parte de neuroanatomia. Eu tenho alguns tópicos que eu queria caprichar um pouco mais e até fazer uma errata em alguns detalhes que eu acabei mencionando na outra aula, para que a gente fique sintonizado na mesma página, tá? Essa aula será um pouco mais curta, até porque a outra aula foi bastante longa. Eu não sou bipolar, então tem horas que eu simplesmente lembro de uma merda ou outra do nada e meu humor muda. Então foi por isso que eu resolvi formular essa segunda aula, porque assim, por exemplo, a gente falou sobre lóbulo paracentral, que é aquela região delimitada pelo ramo marginal e que está relacionada tanto com a parte sensitiva quanto com a parte motora de membro inferior. E aqui a gente já introduz um pouco a parte de irrigação arterial cerebral, porque a gente tem a cerebral anterior, que vai pegar principalmente a parte externa, aquela parte mais convexa do lobo frontal, e a média, que pega a parte mais externa, principalmente do lobo parietal. Só que no lobo parietal, a parte de cima é irrigada pela cerebral anterior e temporal inferior é irrigada pela occipital. Então, parietal tem essas particularidades. A parte de cima é da anterior, temporal inferior é da occipital. Isso acaba tendo importância aqui. Quando a gente tem um AVC na cerebral anterior, a gente tem uma síndrome hemiparética com predomínio crural, porque exatamente o lobo paracentral ele está na parte mais profunda, na parte mais mediana. Exatamente esse predomínio crural, ou seja, predomínio de membro inferior, é que será cometido quando você tem um infarto no lóbulo paracentral, tá? Exatamente aqui, essa parte mais profunda. Estria terminal, ela está relacionada com o bulbo olfatório, como a gente vai ver, o trato olfatório, e é o limite anterior também do hipotálamo. Tem uma outra estria terminal lá no epitálamo, certo? Que está relacionado com a bênula, está relacionado com a comissura posterior. Deixa eu apenas pegar aqui meu iPad para a gente ir acompanhando para saber o que é que está sendo falado, certo? Então, a gente falou um pouco sobre mesencéfalo, certo? O teto, que é a placa quadrigeminal, que é formada por dois colículos superiores que estão relacionados com o trato óptico e inferior com o trato auditivo, né? Inferior, audição, medial, certo? Geniculado medial, faz o sinal do L para não ter infarto, tenisco lateral relacionado com o medial. O pedúnculo cerebral com o pilar, que é a sua parte mais anterior, que está relacionado com o conjunto compacto formado pelo feixe piramidal, córtico espinhal e o córtico nuclear também, que segue para o tronco. E o tegmento, que é aquela parte mais anterior, que está relacionada com a formação reticular, que dá continuidade para o tegmento também da ponte, a substância cinzenta periaquedutal, produtora de serotonina, que vai modular a dor, aquela questão da dor percebida, vai lá para baixo, junto com o espino talâmico, para formar a portal da dor, tem aquela questão das fibras A, gama e fibra C, que são fibras relacionadas com nocicepção. O núcleo rubro,
e o trato rubro-espinhal, que vai lá para baixo e está relacionado principalmente com motricidade de membro superior, e a substância negra, que faz parte do sistema extrapiramidal, e as suas fibras nigroestriatais, cuja baixa de dopamina leva ao aparecimento do Parkinson, certo? O mesencéfalo está mais rostral, na parte mais rostral, ou seja, mais superior tem o tálamo, e sua camada parvocelular, e mais inferior tem a ponte, certo? E a formação reticular é formada por essa parte magnocelular, o núcleo magno da RAF, que está interagindo lá com a periaquedutal, produtora de serotonina, e a parvocelular também. Pedúnculo cerebelar superior, que é ligado ao cerebelo, o fascículo longitudinal medial, que é aquele fascículo que une fibra do terceiro, do quarto e do sexto nervo craniano, que são aqueles que vão mexer o olho nos diversos sentidos. Tem um núcleo do óculo motor chamado de núcleo de Edge-Westphal, que é o núcleo parasimpático, que ele vai inervar o esfíncter da pupila, é ele quem fecha a pupila, certo? Faz a miose. E os leniscos, eu já falei, lenisco medial, que é o funículo posterior, o trigeminal, que vai inervar a parte da face, o, o espinhal, que é o espinho talâmico, anterior e lateral, e o lateral, que está relacionado com a parte auditiva. O tubo cinéreo, que faz tanto a parte inferior quanto também a parte mais anterior do hipotálamo. O hipotálamo está aqui na frente. Por falar em hipotálamo, os diversos núcleos do hipotálamo. Reparem que o mamilo entra como núcleo do hipotálamo. O hipotálamo está relacionado também com sono, então você tem a parte do sono, no caso, o núcleo supraquiasmático, ele comanda o sono, ele interage com o núcleo paraventricular, que está aqui em cima, na área hipotalâmica anterior, manda fibra para a medula, que interage com a pineal, lá no epitálamo, para que produza melatonina, e faça com que a gente tenha o sono propriamente dito, certo? Aquela estria terminal, ela também está relacionada com o limite anterior do corno anterior do ventrículo lateral, certo? E aqui o núcleo supraóptico também, certo? Bora lá. E o paraventricular, que recebe fibra do supraquiasmático, tá? Tem uma aula só sobre hipotálamo, é muita coisa para falar de hipotálamo, regular fome, regular temperatura, estrutura límbica, endócrina, porque está ligado à hipófise, certo? Produtor de gonadotrofina, GNRH, e aqui a área hipotalâmica intermediária. A cápsula interna é o seguinte, é aquele monte de fibra que entra e que sai, entra na medula proveniente do córtex e sai do córtex para poder entrar na medula. A cápsula interna, ela está ligada aqui ao tálamo medial e lateralmente, lateral inferior aqui, tem o pálido e tem o putame. Pálido medial, pálido lateral e o putame. Então, qualquer infarto aqui na cápsula interna vai levar a comprometimento de motricidade, certo? E pode levar a uma síndrome piramidal total contralateral, tá? Então, você tem essa parte mais anterior, essa parte chamada de joelho, que seria a parte mais intermediária, que é por onde passa, por exemplo, o córtico nuclear, e a parte mais posterior, que é por onde passa o córtico nuclear, certo? Ou seja, todas aquelas fibras do mesencéfalo, elas acabam passando por aqui, certo? Todas elas acabam passando por aqui. Então, essa estrutura da cápsula interna, lógico que nem sempre
o acometimento de um vai levar ao acometimento do outro, mas é importante que a gente saiba a importância dessa relação entre tálamo, lentiforme. Lentiforme seria o quê? O pálido com o putame, que tem a maior fonte de eferência, certo? Pálido com putame forma o lentiforme, lentiforme com caudado forma o nosso querido estriado, certo? Isso na perna mais anterior da cápsula interna. Então, essa relação com, com lentiforme e com o tálamo acaba sendo muito importante. Aqui o trato córtico-espinhal, só para poder mostrar. Reparem como ele passa bem próximo ao pálido, a cápsula interna. Depois a gente já tem o mesencéfalo, certo? Já um pouco lateral, ele começa a cruzar no bulbo, termina lá na decursação das pirâmides, 80 a 90% passa para o espinotalâmico lateral do outro lado, do lado contralateral, e termina no funículo lateral contralateral, e 10% forma o córtico espinhal anterior, que termina no funículo anterior, tá? Epitálamo, você vai ter a pineal, você vai ter as abênulas, vai ter a comissura posterior, certo? Isso tudo coberto pelo véu medular. Tem o núcleo anterior, que é a parte mais, digamos assim, relacionada com, com estrutura límbica, porque tem o trato mamilo-talâmico mais anterior. O núcleo lateral tem maior importância e o núcleo posterior. Esse núcleo posterior é o seguinte: você vai ter o pulvinar, que é o núcleo de maior tamanho, logo posterior, é o maior núcleo do tálamo, está bem posterior, junto com o geniculado lateral, que vai para a audição, e medial, que participa da formação, desculpa, da imagem. Lembrando que o lenisco lateral, ele tem fibra ipsi e contralateral. Então, normalmente, quando a gente perde a audição, a gente perde, assim, é difícil a gente perder bilateral se a gente tem uma lesão no lenisco lateral, porque vai ter fibra que cruza e vai ter fibra que permanece ipsilateral, tá certo? E esse núcleo anterior aqui tem importância na parte emocional. Aqui o plexo corióide, que é produtor de líquor, que fica no espaço subaracnoideo, tá? Um pouco acima aqui do tálamo. Então a gente tem o tálamo de verde, o septo pelúcido, que forma uma dupla membrana que vai separar um lateral do lateral, certo? O forame interventricular, ele vai separar ele vai separar o ventrículo lateral do, do outro lateral, certo? É, é o local que vai produzir líquido tanto para o terceiro ventrículo, que está mais para baixo, quanto para o quarto ventrículo também, que é ligado um ao outro pelo aqueduto cerebral, ou aqueduto de Sylvius. Lembrando que a gente tem a fissura de Sylvius, que é o sulco lateral, aquele que é o teto, a parte inferior do, do lobo frontal, certo? E o forame interventricular, que vai ligar o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo também. O lateral do lateral é separado pelo nosso querido septo pelúcido, tá? Tá aqui o terceiro ventrículo, só para poder lembrar. Aqui a gente tem tálamo, caudado, aqui um pouco mais lateral ao caudado, a cápsula interna. Essa estrutura aqui é o fórnice. No pé do fórnice a gente tem o hipocampo.
e a substância para-hipocampal, certo? Aqui no diencéfalo, certo? O giro para-hipocampal é a principal aferência cortical para o hipocampo. Essa é uma imagem de ressonância, só para poder a gente pegar um corte medial, certo? E uma imagem inferior, só para poder lembrar qual a aparência do ventrículo na ressonância. Na sequência T1, o ventrículo ele aparece hiperdenso, ele aparece hipodenso, aparece preto. O humor vítreo que preenche o interior do olho também aparece preto, e na sequência T2, o líquor aparece hiperintenso, ou seja, mais branco. E aqui, no caso, o terceiro ventrículo, recebendo do ventrículo lateral, o quarto ventrículo, que vai ser ligado pelo aqueduto de Silvius. E qual tipo de problema que a gente pode ter aqui? No aqueduto, a gente pode ter uma estenose do aqueduto, na parte do ventrículo, do terceiro ventrículo, e lá embaixo, a gente pode ter no quarto o aparecimento de um tumor, e comprimindo de cima para baixo, um hematoma, pode ser um hematoma extradural, material proteico, algum quadro obstrutivo, que pode levar a um dano no ventrículo, mas também a um quadro de hidrocefalia. Substância perfurada anterior, eu falei que está relacionada com a artéria cerebral anterior, mas ela também é perfurada pelo, pelo trato olfatório, tá? A gente vai ver mais na frente. E a posterior aqui, logo posterior aos mamilos. A pirâmide, nessa vista anterior, um pouco mais frontal, certo? Depois a gente verá o ponto onde acontece a debussação, que no caso, o local da debussação. Aqui acima, a gente vê a oliva. A oliva é um núcleo que recebe fibra do córtex e integra isso ao cerebelo. Está relacionado à aprendizagem motora, porque a gente tem que executar uma habilidade e saber refiná-la, né? Quanto que a gente repete, está relacionado com o papel do cerebelo. Aqui o suco retro-olivar. Aqui o flóculo, a gente tem um lobo do cerebelo chamado nódulo flocular, certo? Que a gente verá em outra parte. Aqui a gente já começa a ter emergência dos nervos cranianos, que serão objeto de uma outra aula, certo? O funículo lateral, após o cruzamento do feixe piramidal, certo? O funículo lateral, ele é acompanhado pelo funículo medial, aqui o tubérculo trigeminal, interagindo com o núcleo, o trato espinhal, o trato trigeminal do núcleo trigeminal. Aqui na parte medial, a gente tem o funículo medial, um pouco mais lateral, o fascículo cuneiforme, e mais para cima a gente tem o tubérculo do fascículo, certo? O tubérculo sempre vai estar acima do fascículo, e aqui mais medial a gente vai ter o grácio, onde formarão o chamado lenísco medial, que está no funículo posterior e está relacionado com o quê? Está relacionado com a propriocepção, certo? Está relacionado com o tato epicrítico, ou seja, o tato mais fino, e também a sensibilidade vibratória, certo? Funículo lateral, a gente tem o espino talâmico lateral, onde você vai ter sensação de dor e de temperatura, certo?
O rubro espinhal é uma vibra eferente, a gente verá vibras eferentes separadamente, que está relacionada com motricidade proximal, e no folículo anterior a gente chega o espino talâmico anterior, que vai levar dado de pressão e tato protopático, ou seja, tato um pouco mais grosseiro, tato mais fuleiro. E o sulco mediano posterior, que é aquela rachadura posterior que tem desde a medula e continua aqui. Ali a gente tem o óbex, que é aquele relevo aqui. Anterior a ele tem o canal central, que vai se ligar com o canal da medula, certo? Canal central, medula espinhal, tá? Posterior ao mesmo. Aqui o locus ceruleus, que é produtor da adrenalina, da noradrenalina. Então a gente tem o locus ceruleus, da noradrenalina, o núcleo accumbente, da dopamina, e a periaquedutal, da serotonina. Tudo vai descer para poder modular. O paciente sentirá, principalmente pelo trato espinotalâmico. Eminência medial, aqui da fossa romboide, logo medial a essa estrutura, certo? O pedúnculo cerebral, aquela estrutura lá do mesencéfalo, que forma um pilar na sua parte mais anterior, certo? Que a gente já tem os colículos superior e inferior. Aqui o véu medular superior, que é aquela estrutura que posteriormente protege da estria terminal. Tem uma estria terminal anterior, lá onde termina o hipotálamo, e tem outra estria aqui, acompanhada da estria medular, que ela vai pela haste da pineal separar a comissura posterior da comissura das abênulas, certo? Isso tudo como parte do epitálamo. A parte mais posterior vai ter o trígono abenular, certo? Terceiro ventrículo ali mais medial. Aqui o tálamo, o pulvinar na sua parte mais posterior. Logo abaixo o núcleo medial, lateral e a pineal ali bem central. Aqui o pulvinar, núcleo geniculado medial, lateral, relacionado à audição, e colículo superior com colículo inferior. O sulco colateral é aquele que eu falei que, se a gente forçar um pouco a barra, ele continua para se juntar ao giro paripocampal, certo? Então a gente tem a parte do tálamo, que no caso, só para poder lembrar, o pulvinar é o principal núcleo dessa parte mais lateral, o núcleo ventral postero-medial, que está relacionado com algumas fibras do lenisco espinhal, e o postero-lateral, que tem tanto o lenisco medial quanto o lenisco bigeminal. Tá? Só para recapitular alguns dados. Aqui é a parte lateral, é que a gente entra já no colículo superior e no colículo inferior. O sulco colateral, se a gente seguir reto, ele vai terminar lá no giro paripocampal, certo? Ele é mais interno ao sulco occipital, occipital medial, ele é mais interno ao sulco occipital medial, certo? E ele delimita o chamado giro lingual. O giro lingual seria a parte mais medial do lobo occipital, certo? E o occipito temporal lateral também é outro que, juntamente com o medial,
seguindo em frente, terminam lá no chamado sulco rinal, o sulco entorrinal. Está aqui o occipito temporal, está aqui o mamilo, que faz parte, como a gente já viu, faz parte do, do hipotálamo, certo? É uma estrutura límbica, que faz parte do hipotálamo, como inúmeras outras que fazem parte do hipotálamo, certo? A gente tem também o núcleo septal, que eu tinha falado, o núcleo septal, ele é a parte terminal da estria medular, da estria terminal, aquela que fica lá na frente, no limite anterior do hipotálamo. Aqui o tubo cinéreo, que também está relacionado com o hipotálamo, o infundíbulo da hipófise, bem medial. Novamente, a substância perfurada anterior e a perfurada posterior, certo? Aquela parte do véu medular posterior, ela é o limite posterior do plexo carotídeo, que é quem produz o líquor, tá? Então ela também tem essa outra, tem essa outra importância. Essa parte perfurada posterior é ramo da artéria carótida posterior. E a parte anterior ela é mais realmente do trato olfatório, tá? Essa parte é a parte que eu queria lembrar. Nervos cranianos, a gente vai deixar para um segundo momento, porque a gente vai detalhar bem essa parte. Mas de neuroanatomia seria basicamente isso. Eu acho que está bem completo o material. E qualquer dúvida, basta deixar nos comentários. Tranquilo? Um abraço.